Olá, pessoal! Eu sou a tutora Débora Solane e nesse vídeo estarei trazendo orientações acerca do nosso portfólio de práticas pedagógicas, gestão da aprendizagem, referente ao nosso semestre de 2025.1. Ao abrir o portal do aluno, dentro da disciplina de práticas pedagógicas, gestão da aprendizagem, vocês irão encontrar esse arquivo com as orientações para a realização do trabalho. Olá, estudante! Neste momento, você realizará uma atividade prática relacionada a uma situação típica da atuação do professor. Temos aqui os objetivos referentes a esse trabalho. Desenvolver a capacidade de criar e aplicar instrumentos avaliativos diversificados, levando em consideração diferentes formas de aprendizagem dos alunos. Refletir sobre a importância de estratégias de feedback e recuperação como parte do processo de avaliação formativa. Aplicar o conceito de avaliação contínua e diversificada, utilizando rúbricas e planos de recuperação. Sintetizar o planejamento de avaliação em um mapa mental, organizando de forma clara as diferentes etapas e estratégias do processo avaliativo. Bom, aqui nesses objetivos nós temos de uma forma bem resumida todo o passo a passo que vocês irão desempenhar na realização deste portfólio. Passo 1. Leitura e contextualização. Você deve começar a atividade lendo este texto sobre a avaliação da aprendizagem. Temos aqui uma referência. Ao clicar nesse link, vocês serão encaminhados e terão acesso a esse arquivo aqui, com o tema Avaliação da Aprendizagem Escolar, como os professores estão praticando a avaliação na escola. Então, é um artigo até longo, tá bom? Façam a leitura, grifem aquilo que achar importante, façam anotações, né, das partes mais relevantes, ok? Após a leitura, você deverá responder as seguintes questões para compor a atividade final. Então, nós temos aqui 3 questões. Vocês farão a reflexão de acordo com a leitura feita desse material complementar. Qual o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem? Como a avaliação pode ser usada para promover a aprendizagem de forma contínua e diversificada? Quais os principais desafios enfrentados pelos professores ao escolherem os instrumentos de avaliação? Pessoal, ao final dessas orientações, eu irei abrir aqui um modelo que eu elaborei, tá? Para que vocês possam aí se espelhar, tá certo? Demonstrando como é que esse passo a passo vai ficar no arquivo final, tá bom? É só um exemplo para vocês. Passo 2, situação problema. A professora Vanessa leciona na educação básica e tem enfrentado dificuldades com a avaliação de seus alunos. Ela percebe que, apesar de realizar atividades práticas e dinâmicas, os alunos têm apresentado dificuldades para compreender conceitos-chave da matéria. Alguns alunos se destacam e outros parecem não estar conseguindo acompanhar o conteúdo da mesma forma. Para avaliar o conteúdo ministrado, a professora Vanessa precisa de um instrumento de avaliação que vá além da simples prova escrita, considerando as diferentes formas de aprendizagem dos alunos. Além disso, ela precisa criar uma forma de fornecer feedback construtivo para os alunos que apresentaram dificuldades, e também uma estratégia de recuperação para os que não alcançaram o desempenho esperado. Após a leitura dessa situação-problema, você deverá escolher um tema aderente à área de abrangência do seu curso. Selecione no quadro a seguir um tema relacionado ao seu curso de graduação para elaborar a proposta. Então, nós temos aqui um quadro contendo aqui o componente curricular e dificuldades de aprendizagem. Para cada componente, foram aqui estipulados 3 dificuldades de aprendizagem. Vocês farão a escolha de uma dificuldade de acordo com o seu curso, tá bom? Então, nós temos aqui língua portuguesa, matemática, ciências, diversos componentes curriculares. Tendo aqui como exemplo o curso de pedagogia, nós temos aqui essas 3 problemáticas. Vocês estarão escolhendo uma, ok? Escolhido o tema, você deverá responder as seguintes questões para compor a atividade final. Que instrumento avaliativo você pode propor, considerando tanto os conhecimentos teóricos quanto a aplicação prática do conteúdo? Justifique sua escolha. Que estratégias de feedback você pode propor para os alunos que obtiverem resultados abaixo do esperado? Como você fará o retorno para que eles possam melhorar? Qual estratégia de recuperação pode ser utilizada para os alunos que não atingiram a aprendizagem desejada, considerando a diversidade de ritmos de aprendizagem? Passo 3. Criação de rúbricas e estratégias. Agora que já pensou no instrumento avaliativo e nas estratégias de feedback e recuperação, você precisa desenvolver rúbricas que facilitem tanto o processo de avaliação quanto a compreensão dos alunos. Aí nós temos aqui uma breve explicação.
Uma rúbrica de avaliação é uma ferramenta que descreve explicitamente as expectativas para um trabalho ou tarefa, clarificando os critérios que serão utilizados para avaliar o desempenho dos alunos. Ela normalmente consiste em uma tabela com diferentes níveis de desempenho e critérios específicos, que detalham o que é considerado um trabalho excelente, satisfatório ou que necessita de melhorias. Bom, uma rúbrica, pessoal, é uma ferramenta de avaliação que vai definir quais os critérios serão utilizados para avaliar o desempenho dos alunos. A partir desse entendimento, elabore uma rúbrica para o tema escolhido por você, que detalhe os critérios a serem avaliados e sua pontuação para cada item. A rúbrica deve ser clara e objetiva, permitindo que os alunos saibam exatamente o que está sendo avaliado. Então, nós temos aqui um exemplo de rúbrica para um projeto, né, com um tema fictício, história e cultura local. Então, aqui estão especificados os critérios, que nesse caso, aqui nessa proposta, foram 5 critérios. Vocês não precisam fazer com esse quantitativo, tá bom? Podem ficar à vontade, que tenha pelo menos 3, tá bom? A descrição do critério e a pontuação, né? Com relação ao conteúdo e relevância, vai valer até 3 pontos, né? Dependendo aí do desenvolvimento do aluno. Pesquisa e fundamentação teórica, até 2 pontos. Esses critérios é vocês, tá bom? Que estarão aqui determinando quais serão de acordo com a proposta que vocês farão para o seu portfólio. Isso aqui é apenas um exemplo. Passo 4, feedback e recuperação. Agora, você deve refletir sobre como dar feedback para os alunos e criar um plano de recuperação para aqueles que não alcançaram os objetivos da aprendizagem. Você deverá responder as seguintes questões para compor a atividade final. Sobre estratégias de feedback. Descreva como você faria o feedback para os alunos, com base na rúbrica. O que seria destacado no retorno? Quais aspectos positivos seriam mencionados? Quais sugestões de melhoria seriam dadas? 2. Sobre estratégias de recuperação. Desenvolva um plano de recuperação para os alunos que não atingiram os objetivos de aprendizagem. Quais atividades ou metodologias você utilizaria para proporcionar uma segunda chance de aprendizagem? Como você avaliaria a recuperação desses alunos? E, por fim, síntese do planejamento, né? Elaboração aqui de um mapa mental. Para organizar e sintetizar todos os conceitos discutidos ao longo da atividade, você deverá criar um mapa mental que mostre o planejamento completo da avaliação, objetivos de aprendizagem, instrumento de avaliação escolhido, rúbricas e critérios de avaliação, estratégias de feedback e também o plano de recuperação. Todos esses itens precisam constar no seu mapa mental. Um mapa mental é uma ferramenta visual que organiza e estrutura informações de forma gráfica. Ele começa com uma ideia central, a partir da qual se desenham ramos que representam subtemas ou ideias relacionadas. Utiliza, né, palavras-chave, imagens e cores para facilitar a memorização e a compreensão. Pessoal, um mapa mental ele é muito útil para todos os tipos de estudos, inclusive para estudos de prova, né? Eu sempre recomendo aos alunos que façam uso do mapa mental, porque ele é como se fosse uma foto, né, do nosso cérebro, de como aquela informação ficou registrada. E aqui ele vai estar representando um resumo, né, do planejamento que vocês farão, ou de fato, de tudo aquilo que vocês aprenderam com a realização desse portfólio. O mapa mental ele pode ser organizado de 2 maneiras. Vocês é quem vão ver como preferem. Pode ser feito manualmente. Para isso, vocês vão precisar de folha sulfite e canetas coloridas, ou também pode ser elaborado no computador. Aí vocês podem usar alguma dessas ferramentas aqui mencionadas. Como inspiração, apresentamos a seguinte estrutura para exemplificar a elaboração do seu mapa mental. Então, nós temos aqui a imagem de um mapa mental. Lembrando que ele vai ter um tema aqui no centro, certo? E as ramificações com os subtemas, que vocês precisam falar aqui sobre esses tópicos, ok? Dentro desses subtemas, vocês vão trazer aqui alguns conceitos, algumas palavras-chave. É possível sintetizar muita informação em um pequeno espaço para que seja fácil processá-la e transformá-la em conhecimento. Elaboração do trabalho e postagem no AVA, contendo capa com identificação do aluno, conforme normas da BNT, apresentação de todas as tarefas, do passo 1 até o passo 5, tudo isso em um único arquivo,
Você deverá postar seu trabalho final no AVA, obedecendo o prazo limite de postagem. Então, não deixem de consultar que prazo é esse. Lembrando que o quanto antes enviar, melhor, tá bom? Porque, de repente, o tutor eletrônico, quando te der um feedback lá, né, seu conceito, a sua nota, pode ser que não seja a nota esperada. Então, vocês ainda têm tempo de ajustar o que for necessário e tentar uma nota melhor, né? Quem sabe é a nota máxima. Mas caso vocês deixem para enviar muito perto do prazo, ou de fato no prazo final, aí não teremos tempo para isso, tá bom? O trabalho deve ser enviado em formato aquele menciona, Word ou PDF. Mas eu nunca indico, gente, PDF não. Vocês enviem no formato Word, porque um dos pontos aqui avaliativos é justamente com relação às normas da BNT. Então, no arquivo Word é que dá para acompanhar se vocês de fato seguiram as normas. O trabalho ele vai ser enviado em um arquivo único de até 10 megabytes. O sistema permite anexar apenas um arquivo. Caso haja mais de uma postagem, será considerada a última versão enviada. Importante: a entrega da atividade de acordo com a proposta solicitada é um critério de aprovação na disciplina. Não há prorrogação para a postagem da atividade. Aproveite essa oportunidade para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Bons estudos! Bom, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês um exemplo, certo? De arquivo para a elaboração dessa proposta. Então, aqui um exemplo de capa, contendo o nome do curso, o nome do aluno, o tema, né, do trabalho, que é o título aqui da disciplina, cidade e ano. Atenção para os alunos que moram em uma cidade e estudam, né, o polo de apoio fica em outra cidade. Aqui vai entrar a cidade do polo de apoio. Contracapa, novamente o nome do aluno, o tema, com o nome da disciplina. Aqui algumas informações específicas, onde vocês vão inserir o nome da universidade, o semestre, o nome do curso, o seu tutor online, e caso você seja da modalidade semipresencial, o nome do seu tutor de sala. Novamente, cidade e ano. Na sequência, nós temos o sumário. Vejam só, o nosso trabalho ele vai conter introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Após concluir o seu trabalho, será necessário atualizar a paginação do sumário. Para isso, clique sobre algum dos itens acima com o botão direito do mouse. Selecione a opção Atualizar campo e depois atualizar apenas os números de página. Dessa forma aqui, atualizar campo, atualizar apenas os números de página. Quando der um OK, esses números se ajustam automaticamente. Na parte da introdução, vocês irão trazer uma visão geral do que trata o seu trabalho. Então, eu sempre indico aos alunos, quando se deparam com a introdução de algum portfólio, algum trabalho, deixar para elaborar ela por último, já que ela vai trazer essa visão geral, vocês só terão essa visão quando o trabalho de fato estiver pronto. Vai ser muito mais fácil desenvolver. Então, a introdução é algo breve, contendo aí meia folha, no máximo uma, certo? Já é o suficiente. Desenvolvimento. Lá no passo 1, indica que vocês façam a leitura do material complementar, né, disponibilizado, e na sequência respondam a 3 questões. Lembrando que no trabalho de vocês não vai ficar pergunta e resposta, não. Essas perguntas, elas são norteadoras e estão referentes a tudo que está sendo abordado na leitura complementar. Então, a partir da leitura, vocês irão ler a questão e farão aqui um texto apenas com as respostas. As questões não vão permanecer, tá certo? Um texto apenas para essas 3 perguntas. Então, desenvolvendo cerca de uma página, né, com essas respostas, virando apenas um texto, já é o suficiente. No passo 2, nós tivemos a análise de uma situação-problema. E, na sequência, um quadro, né, contendo lá os componentes curriculares e alguns temas onde vocês estariam fazendo a escolha de um tema relacionado à área de abrangência do seu curso. Então, escolhido o tema, vocês deverão responder as seguintes questões que também são norteadoras. Não vai ficar pergunta e resposta. A partir das questões, vocês estarão elaborando um texto apenas, certo? Temos aqui mais 3 perguntas, e a partir delas, teremos um texto só, de pelo menos aqui, uma página, considerando as 3 questões norteadoras. No passo 3, pede a criação de rúbricas e estratégias. É aquele ponto onde vocês estarão definindo os critérios que serão avaliados nos alunos, e também definindo a pontuação para cada critério.
ok? Então, aqui, eu coloquei aquele exemplo que está lá na orientação, tá, do trabalho, mas é apenas um exemplo. Vocês não vão fazer uma cópia ou fazer exatamente com 5 critérios, porque aqui tem 5. Se quiser, não tem problema, tá? Mas de acordo com a sua proposta. Como é que esses alunos seriam avaliados? Quais critérios vocês utilizariam? Então, vocês vão aqui estar desenvolvendo a proposta de vocês com relação aos seus critérios e a pontuação para cada um deles, tá bom? Não tem aqui uma quantidade específica, fica de acordo aí com a sua proposta. Passo 4, feedback e recuperação. Você deverá responder as seguintes questões norteadoras para compor a atividade final. Novamente, temos aqui, ó, questões norteadoras. Não teremos pergunta e resposta. Então, aqui, no tópico 1, né, desse passo 4, vocês estarão mencionando as estratégias de feedback, né? Tendo como base essas questões, vão desenvolver aqui um pequeno texto. Da mesma forma, no tópico 2, aqui sobre estratégias de recuperação, vocês estarão desenvolvendo um pequeno texto, tendo como base essas questões, que são as mesmas que estão lá nas orientações. Envolvendo aqui, né, essas duas questões, desenvolvam um texto de até uma página, tá bom? Considerando aqui as duas perguntas norteadoras. E, por fim, no passo 5, a elaboração aqui de um mapa mental. Lembrando que ele pode ser feito manualmente ou no computador, utilizando algumas dessas ferramentas, de acordo com a escolha, né, de cada aluno, e contemplando lá um tema central, que pode até ser o tema que vocês escolheram naquela tabela. E nas ramificações, nós vamos ter aqui esses tópicos, certo? E a partir desses tópicos, palavras-chave, onde vocês estarão trazendo aqui uma síntese de todo esse planejamento. Lembrando que quando o mapa mental estiver pronto, vocês irão inserir aqui dentro do trabalho como é que ficou o seu mapa mental. Então, se você fizer de forma manual, é interessante que você escaneie essa imagem, né? O celular hoje em dia faz muitas coisas, inclusive, né? Temos aplicativos aí nesse sentido que dá, né, para ajudar e vocês então realizarem essa proposta. E se for no computador, da mesma forma, né? Vocês estarão trazendo o mapa mental aqui para dentro do portfólio de vocês. Considerações finais. Neste item, vocês estarão ressaltando a importância de todas as reflexões proporcionadas através da elaboração desse trabalho, né? O que é que foi positivo aí para sua aprendizagem, para sua formação acadêmica. Tudo isso de uma forma breve, meia página, no máximo uma, nada muito longo. E por fim, as referências. Aqui eu deixei apenas alguns exemplos, né, de como montar referências. Lembrando que elas devem estar organizadas em ordem alfabética. E para organizar na ordem alfabética, vocês estarão tendo como base o sobrenome, ok? Ah, Débora, eu não consultei nenhum outro material a não ser a leitura complementar. Então, a leitura complementar já entra aqui, né? Automaticamente estará aqui, certo? Vocês podem até estar vendo aqui na própria proposta do portfólio de vocês a referência dessa leitura complementar. A única coisa que vocês precisam estar atentos, né, para modificar é a data de acesso, que aqui nem consta a data, mas vocês estarão acrescentando, né? Pega aqui, ó, essa referência, coloca lá. No caso, vocês vão colocar aqui o link, né? Aqui está o tema. Disponível em. Aí aqui na frente vai ficar o link. Acesso em. Aí coloquem a data que vocês acessaram o material. Bom, pessoal, essas são as orientações para o portfólio de práticas pedagógicas de gestão da aprendizagem. Espero ter ajudado vocês. Deixem um like se esse vídeo te ajudou. Se ainda houver dúvidas, podem deixar nos comentários. Até a próxima!